Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de batalha espiritual. Nós estamos aqui hoje para a nossa oitava aula, né, gente? Isso, hoje é a oitava aula. E hoje nós vamos falar de libertação financeira. Isso. Para você que tem qualquer tipo de dúvida sobre o que a Bíblia fala da libertação financeira, você tem que ficar nessa aula até o final. Aproveita e já se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho das notificações e deixa qualquer dúvida que você tiver aqui para mim, tá bom? Vou postar a aula aqui agora para você, para que você venha tirar a tua dúvida, anotar, fazer teu rascunho, buscar. E eu sei que essa aula tem entrado em muitas casas e abençoado muitas famílias, tá bom? Não só a minha vida tem sido abençoada, como também a vida de vocês. Então, para basear, gente, essa aula, eu quero iniciar no texto de Joel. Abra sua Bíblia comigo no livro de Joel e eu quero começar a falar sobre libertação financeira. O livro de Joel está depois de Ezequiel, Daniel, Jeremias. Joel é um livro bem pequeno da Bíblia, perto de Amós, perto do livro de Jonas. Abre a Bíblia que nós vamos falar sobre libertação financeira, tá bom? Aí, quando nós falamos de libertação financeira, você vai abrir em Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4. E nós, gente, quando se fala em dinheiro e Bíblia, precisa ficar tudo muito bem claro, né? Porque todo mundo quer ter uma vida próspera. Ninguém quer viver uma vida escassa. Se você for perguntar, a maioria das pessoas, elas querem viver uma vida abençoada, mas a maioria delas não consegue romper financeiramente. São pessoas que têm vivido uma vida escassa financeiramente falando, e aí você se pergunta por quê? Aonde é que está o erro? Por que tudo na minha vida financeira está dando errado? Por que eu fui demitido? Por que a minha empresa não rompe? Por que a minha empresa fechou? Por que tudo que está na minha mão quebra? Por que os papéis não saem? Por que o negócio está amarrado? Por que minha vida está travada, não prospera? Então fica aquelas pessoas que trabalham, que buscam, que lutam, mas as coisas não caminham, não rompe, e a pessoa não entende por que a vida financeira dela não tem um rompimento, a vida não cresce, e tem muitas pessoas que não entendem que até na nossa vida financeira existem ação de demônios, lógico que nem tudo é demônio, mas que sobre a nossa vida financeira também há uma influência maligna, há uma influência demoníaca, e aí as pessoas ficam, mas por que a minha vida financeira não rompe? Por que não vai? Por que não destrava? Por que as bênçãos de Deus não chegam? Então, eu quero basear com você no livro de Joel, capítulo de número 1, o versículo de número 4. Abre aí, Joel, capítulo 1, versículo 4. Você vai entender por que muitas pessoas não conseguem romper, não conseguem avançar, não conseguem conquistar, porque há, não só entre tantos agravantes, não só pelo fato, né, do Brasil ser essa dificuldade, o juro alto e tanta coisa, mas há também manifestações espirituais sobre a vida financeira das pessoas. Vamos ler? Joel capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o purgão. Então guarda isso. O que ficou da lagarta, guarda esse nome lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o purgão. Então guarda esses 4 nomes: lagarta, gafanhoto, locusta e purgão. Dalma, quem é a lagarta? Quem é o gafanhoto e quem é a locusta e quem é o purgão?
A lagarta, o gafanhoto, a locusta e o purgão são 4 figuras de demônios que agem na vida financeira de uma pessoa. A lagarta é o cortador, o gafanhoto é o migrador, a locusta é o destruidor e o pulgão, quer dizer, a locusta é o devorador e o pulgão é o destruidor. Então, são 4 áreas ou 4 áreas, 4 castas de demônio que Joel vai descrever. Aqui Joel vai falar de uma terrível seca e de um terrível ataque da lagarta, do gafanhoto, da locusta e do purgão. Perceba que o que a lagarta não deu conta de comer, o gafanhoto comeu, o que o gafanhoto não comeu, a locusta comeu e o pulgão comeu. Então, isso aqui são 4 castas de demônio que agem. Então, coloca aí, demônios que agem na vida financeira. Primeiro, nós vamos falar dos demônios cortadores. Quem são, Dalma, esses demônios cortadores e como eles agem? Coloca, demônios cortadores e como eles agem. Os demônios cortadores são aqueles demônios sorrateiros. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que esses demônios, eles agem em pequenas coisas, igual a lagarta. Igual a lagarta roendo e desgastando a lavoura. Uma lagarta, quando ela entra numa lavoura, gente, ela não consegue chegar na lavoura e destruir a lavoura toda, mas ela faz um estrago. Por quê? Porque ela vai ali com as suas pequenas ações, roendo, vai ali desgastando aquela colheita, aquele plantio. Então, como que eu sei que um demônio cortador está agindo na minha vida? Por exemplo, um carro que quebra. Não significa que toda vez que o carro quebra é um demônio, mas o carro quebra, se arruma, o carro quebra. Uma coisa que quebra, um gasto desnecessário e consecutivo. Tem gastos nas nossas vidas que não é coisas normais. Lógico que a gente, como ser humano, tem os gastos normais, mas o demônio cortador é um demônio sorrateiro, é um demônio que age em pequenas coisas, deixando alguns estragos. O carro quebra aqui, daqui a uns dias quebra uma peça, daqui a pouco descobriu aqui, quebra outra peça, uma coisa queima aqui, daqui a pouco queima outra, coisas imprevisíveis, gastos inesperados e consecutivos. Direto tem aquele demônio cortador em forma sorrateira, em simbologia da lagarta agindo na vida das pessoas. A segunda casta de demônio são os demônios migrador. E o migrador, aqui em Joel, ele está na figura do gafanhoto. E qual é a função do demônio migrador? É acabar com uma área e migrar para outra. Perceba que um gafanhoto, quando ele ataca uma lavoura, ele ataca aqui, ele já vai para a lavoura do vizinho, ele já vai para a lavoura do vizinho, ele já vai para outra lavoura do vizinho, e ele migra daqui, migra daquela. É uma casta de demônio migrador, e a função dele é agir em áreas, migrando de uma área para outra. Ou seja, esse demônio migrador, ele se desloca de um lugar para o outro, ele sai de uma plantação e ele acaba com outra plantação, ele acaba com a área da vida da pessoa, ele vai para outra área, ele acabou com o casamento, agora ele vai para a área da saúde, ele acabou com a saúde, agora ele vai para a finança, ele fica migrando de um lugar para o outro. E perceba que o demônio cortador
que é simbologia da lagarta, não conseguiu destruir, aí vem o demônio migrador, que é simbologia do gafanhoto, e consegue migrar, destruindo as áreas da vida das pessoas. Então, anota, a primeira casta de demônios que age sobre a vida financeira é o cortador, o segundo é o migrador. Anota, o terceiro é o devorador. Como é que esses demônios devoradores, eles agem na vida das pessoas? O devorador, ele causa muitos danos. O demônio devorador, o seu nome já diz, ele é um demônio que vem para devorar, devorar tudo, acabar com tudo, é aquela bola de neve. Perceba que enquanto o cortador chega e faz alguns danos, como a lagarta, aí depois vem o demônio migrador e vem migrando em grande escala de um lado para o outro. Perceba que o devorador, ele já chega causando dano e destruição total. Perceba que o devorador, aonde ele chega, ele fecha a empresa. Aonde os demônios devorador chega, ele acaba com o carro, ele acaba com a casa, ele acaba com a saúde, ele devora. É aquele demônio que ele vem em forma da locusta, ele vem destruindo, acabando com tudo, é uma bola de neve. A pessoa não consegue sair daquela ação do devorador. É aquele demônio que ele vem com aquela boca enorme, devorando tudo aquilo que a pessoa possui. O quarto, a quarta casta de demônios é os demônios destruidores. A primeira, cortador, a segunda, migrador, a terceira, devorador e a quarta, destruidor. Anota, demônios destruidores. Como é que os demônios destruidores agem? Demônios destruidores, eles agem se multiplicando para sugar a colheita e destruir a terra. Perceba que enquanto o cortador chega e corta algumas partículas das colheitas, eu estou falando da vida financeira, das áreas da vida da pessoa, perceba que o migrador, ele chega migrando de uma casa para outra, de um casamento para outro, de um ministério para outro. E aí o devorador chega destruindo tudo, destrói a plantação, destrói a colheita, destrói o casamento, destrói a vida da pessoa. Só que a última caça de demônio, que é o destruidor, são demônios que se multiplicam. Além de destruir a colheita, também destrói a terra. Ou seja, sabe aquela coisa que não tem mais esperança? Porque o devorador, ele destrói a colheita, mas ainda tem a terra. O devorador destruiu o plantio, mas ainda tem a semente. O devorador, ele tocou na tua saúde, mas você ainda pode se levantar. Só que o destruidor, ele chega para acabar não só com a semente, mas também com o plantio. O destruidor, ele chega para numa destruição iminente. O destruidor, nesta fase das ações dos demônios destruidores, isso aqui, irmão, é só Jesus que pode livrar o homem da total perca. Aqui, nessa fase, se perde tudo. Tudo se acaba, a pessoa fica sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Aqui é só Jesus na causa. Então, Joel, ele vai falar sobre estas 4 castas de demônio: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, que são os nossos inimigos nas áreas financeiras. Aí eu te falei aqui sobre a ação das 4 castas de demônio. Aí você vai me perguntar assim, Dalma, então como é que eu faço para me libertar financeiramente? Porque você já me provou na Bíblia que tem demônio cortador, migrador, destruidor, tem demônio devorador. Você já me provou como é que esses demônios agem. Então, como é que eu faço para mim conseguir ter uma libertação financeira? Abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Anota. Como me libertar financeiramente? Anota. Deuteronômio
Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Como me libertar financeiramente, não ser presa fácil para esses demônios. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Olha o que a Bíblia diz, eis que os céus, está falando do terceiro céu, primeiro céu, onde nós habitamos, o segundo céu, onde o demônio habita, o terceiro céu, onde Deus e os anjos habitam. Então, eis que os céus são do Senhor e tudo o que tem na terra também é do Senhor. Então, Dalma, como é que eu faço para me libertar financeiramente? Anota isso aqui, que você tem que ter isso aqui cravado no seu coração. Reconheça que você não tem nada e que Deus é o dono de tudo. Não tem como, meu irmão? Não tem como você ter uma vida financeira boa se você não reconhecer que Deus é dono de tudo. Provérbios 10, 14 está dizendo que tudo é de Deus, os céus é de Deus e tudo que há na terra também é de Deus. Se você não reconhecer que tudo que você tem é de Deus, você nunca vai ter uma vida próspera. Sabe por que a maioria das pessoas não prospera? Porque ele é dono dele mesmo, ele é dono do próprio dinheiro, ele é dono de tudo que ele possui. Então você tem que exercer esse primeiro segredo para você receber as bênçãos de Deus, reconhecer que você não é dono de nada e que Deus é dono de tudo. Deuteronômio 10, versículo 14. Segundo, como é que eu faço para me libertar financeiramente? Anota, segundo tópico, sendo fiel a Deus com tudo que ele me confiou. Meu irmão, se você não reconhecer que Deus é dono de tudo em primeiro lugar, e se você não for fiel a Deus em tudo que ele te confiou, fica difícil você receber uma libertação financeira. O que é ser fiel a Deus em tudo que ele me confiou? Saber que tudo que eu tenho é de Deus. Saber que tudo que eu tenho é Deus quem tem me dado. Saber que eu não tenho nada, saber que eu sou administrador, mas Deus é o dono de tudo. Saber que Deus é aquele que possui todas as coisas. E eu não posso querer que o mérito seja meu, não. O mérito tem que ser sempre de Deus. Eu sempre tenho que reconhecer Deus como sendo dono de todas as coisas. Amém? Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Deus, ele é quem possui todas as coisas. Se não fosse Deus, eu não tinha. Se não fosse Deus, a porta não abria. Se não fosse Deus, eu não tinha o meu emprego, eu não tinha o meu serviço, eu não tinha nada. Então, eu tenho que reconhecer, em primeiro lugar, que Deus é o dono de tudo, e segundo, ser fiel a Deus em tudo que ele me tem confiado. Vamos para o terceiro segredo para você receber uma libertação financeira? Anota aí. Eu preciso ser fiel a Deus no meu dízimo. E eu quero ler aqui uma passagem com você em Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 20. Gênesis 14, 20. Terceiro segredo para receber a libertação financeira, ser dizimista. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, e entregou os teus inimigos às tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem foi que dizimou aqui, gente, em Gênesis 14, 20? Abraão. Abraão, ele foi honrado por Deus, e Abraão dizimou para o rei Melquisedeque.
foi fiel a Deus. Aí você pode me perguntar, Dalma, mas só fala de dízimo em Gênesis? Não, se você quiser anotar e depois ler, Levítico 27:30 fala do dízimo. No próprio livro de Gênesis fala do dízimo, quando Jacó entregou o seu dízimo a Deus. Deuteronômio 14:22 fala de dízimo. Mateus, vamos lá, abre a sua Bíblia em Mateus. Eu quero ler aqui, Mateus 23:23. Mateus 23 já está no Novo Testamento, viu? Mateus 23:23 fala de dízimo. Olha o que Jesus disse. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois quem dais o dízimo da hortelã, do edro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé, devereis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha para cá. Jesus aqui em Mateus 23:23 está batendo nos fariseus e batendo naquele povo daquela época, saduceu, doutor da lei, que perseguia ele. Perceba que Jesus vai falar assim, olha, ai de vocês fariseus e saduceus, por quê? Porque vocês trazem o dízimo do cominho, da hortelã, de todas as coisas, mas bom seria que vocês, além de trazer o dízimo das coisas que vocês possuem, vocês também pudessem exercer a outra parte, que é a fé, a misericórdia e o juízo. Então perceba que aqui Jesus não está dizendo, olha, não é para vocês dar o dízimo de jeito nenhum. Jesus não aboliu o dízimo, gente. Jesus, ele disse, além de vocês trazer o dízimo de tudo que vocês possuem, junta também as outras coisas, porque não adianta vocês ficar só trazendo o dízimo, mas vocês não têm fé, vocês não têm comunhão, vocês não têm... O que Jesus estava dizendo? Junta o dízimo, as ofertas, com as coisas que eu também tenho pregado, que é a misericórdia, que é o amor, que é a comunhão. Ou seja, faça a junção da lei com a graça. Faça a junção de abençoar com ser abençoado. Faça a junção que vocês já aprenderam que é dar, mas também mude o vosso coração. Não despreza a lei, não despreza o juízo, não despreza a misericórdia, muito menos a fé, tá certo? Vamos ler outra passagem falando sobre dízimo? Abre lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Anotou? Gênesis 14, Levítico 27, Mateus 23:23 e 2 Coríntios 9, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 6 e versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 6 e versículo 7. Digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, isso aqui é muito interessante o que tem em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Irmão, se não for para você contribuir na obra de Deus, com o seu dízimo, com alegria e com aquilo que você propôs no seu coração, você está dando porque alguém te forçou, porque alguém te obrigou, Deus não está recebendo nem o teu dízimo nem a tua oferta. Então, quando você for contribuir, a Bíblia diz que o que contribui pouco, colhe pouco. E aquele que contribui muito, colhe muito. Mas quando você for contribuir e fazer, não traga o teu dízimo com ira. Não traga o teu dízimo com contenda. Não traga o teu dízimo com raiva, por obrigação. Contribua, mas contribua com alegria, segundo aquilo que foi proposto no seu coração. Segundo aquilo que você se alegra no Senhor, tá certo? Então, como é que eu faço, Dalma, para ter uma libertação financeira? Primeiro, reconhecer que você não tem nada, que Deus é dono de tudo. Segundo, sendo fiel a Deus em tudo que Ele te confiou. Terceiro, sendo dizimista. Anota. Quarto, sendo ofertante. Abre a Bíblia comigo, que eu vou te provar na Bíblia que a oferta também
ela te guarda, ela te protege contra o devorador, contra o cortador, contra o migrador, contra os devoradores desse século. Provérbio 3. Provérbio 3. Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 9, versículo 10. Quarto tópico, como receber a libertação financeira, sendo ofertante. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3, 9 e 10 sobre a oferta. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão teus mostos e teus lagares. Honra o Senhor com a tua fazenda. O que está falando aqui em Provérbios, gente? Está falando da oferta. Está falando para você honrar o Senhor. Quando você honra o Senhor, transbordarão o teu celeiro. Então, quando você oferta e você dizima a Deus, quando você semeia, você não vai ter falta, porque o devorador, o cortador, o destruidor, o migrador, eles não vão ter como agir sobre a sua vida, porque quando você oferta a Deus, você dizima a Deus, transbordarão o teu celeiro e você ficará cheio de bênção para a glória de Deus. Anota. Tópico 5. Como receber libertação financeira? Anota. Não viva às custas dos outros. Não viva às custas dos outros. Eu quero que você anota. Abre a Bíblia em Salmo 128, verso 2. Anota. Vamos ler Salmo 128, verso 2. Quinto tópico, não viva às custas dos outros. Vamos ler o que Salmo 128, verso 1 e 2 diz. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o que o verso 2 diz. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Como eu recebo libertação financeira da alma? Além de você honrar a Deus, além de você reconhecer que você não tem nada, tudo é de Deus, além de você ser dizimista, ofertante, você não pode viver às custas dos outros. Gente, o trabalho dignifica o homem. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades, pagar as suas contas, ter as suas coisas. O pai de família sustentar a casa, a mãe ajudar, se assim for da vontade do casal. Mas a Bíblia é clara. Comerás do trabalho das suas mãos. Perceba que todas as vezes que você vai ler na Bíblia, a Bíblia sempre impulsiona a pessoa a ter alguma coisa para fazer, irmão. Ou fazer a obra, ou ter algo secular. A Bíblia nunca apoiou a preguiça. A Bíblia não apoia a pessoa viver sugando dos outros, vivendo aquilo que os outros têm para lhe dar. Não. A Bíblia sempre apoia que o ser humano precisa trabalhar. Tem gente que não vive uma libertação financeira porque quer viver às custas dos outros. E aí não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com a porta não abre. Tem gente que quer comer o pão da preguiça. E a Bíblia é clara. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Então, o quinto tópico é não viver às custas dos outros. Cada um tem que correr atrás, tem que se virar e tem que trabalhar para viver uma libertação financeira na sua vida. Vamos lá para o sexto tópico. Como viver uma libertação financeira? Trabalhe. Coloca aí, sexto tópico. Sexto tópico, trabalhe. Abre a Bíblia em 2 Tessalonicenses, lá no finalzinho da Bíblia, gente. Lá perto de Colossenses, 2 Tessalonicenses, lá no finalzinho. É um livrinho pequenininho, tem 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 2 Tessalonicenses,
capítulo 3, versículo 10. Vamos ler? Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Gente, isso aqui não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Ó. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Então, um dos grandes segredos para viver uma vida espiritual liberta e abençoada é o trabalho. Precisamos trabalhar. Deus e a vontade dele é de abençoar o trabalho das tuas mãos, independentemente do que seja. Se você é patrão, se você é funcionário, nós não podemos dar glória para o diabo. Tem gente que tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo... Não, irmão, nem tudo é o diabo. O trabalho gera uma vida financeira liberta e abençoada. E no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, a Bíblia é bem clara que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Então a Bíblia vai dizer: você quer comer? Então trabalhe. Você quer usufruir? Então tenha. Você quer comer o melhor da terra? Então se esforce, porque se esforçando você terá o fruto do teu trabalho. Anota, 7º tópico de como viver uma vida financeira liberta, abençoada. Trabalhe na obra de Deus. Anota, trabalhe na obra de Deus. Abre a Bíblia, Colossenses, perde Tessalonicenses, Colossenses, capítulo 3, verso 23. Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Porque a Cristo ao Senhor servis. Ou seja, trabalhe na obra de Deus. Posso te dar uma pérola aqui, um segredo? Eu não conheço ninguém, irmão, que deixa a obra de Deus de lado para ter uma vida financeira abençoada. Não. Você precisa, além de trabalhar, além de dizimar, além de ofertar, além de fazer tudo que eu já venho te falando aqui até agora, você precisa trabalhar na obra de Deus. Você sabia que tem várias maneiras de trabalhar na obra de Deus? O que coopera na obra de Deus, gente, não é só o que dizime, nem só o que oferta, nem só o que dá as coisas para a igreja, não. O teu trabalho também, o teu trabalho braçal, o que você faz na obra de Deus também é uma parcela de contribuição para o crescimento do reino de Deus. Então, trabalhar na obra de Deus, coloca o 7º tópico, é também uma chave para eu prosperar e para eu viver e colher as bênçãos de Deus na minha vida. Vamos lá? 8º tópico. Ganhe dinheiro honesto. Ganhe dinheiro honestamente. Salmo 112, versículo 5. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Bem irá o homem que compadece e empresta, pois disporá as suas coisas com juízo. Salmo 112, verso de número 5. Ganhe dinheiro honestamente. Tudo aquilo que te é lícito fazer, faça para colocar o pão na mesa da sua família. Tudo aquilo que for inviável, ilícito, irmão, não coloque a sua mão. Porque todas as vezes que a gente vai para a área de agir ilicitamente diante de Deus, Deus nos cobra e não nos aprova, Ele nos reprova. Então, se você é uma pessoa que está trabalhando licitamente, é uma pessoa que trabalha honestamente, você pode ter certeza que Deus abençoa quem é honesto. Deus abre porta para quem é honesto. Um dos segredos da prosperidade, gente, é a honestidade. Não querer nada que não é seu, não passar os pés em ninguém, não se aproveitar. O que é certo, o que é errado. E o homem e a mulher de Deus tem que ter uma só palavra para poder prosperar na presença de Deus. 9º tópico, como viver
o projeto e as bênçãos de Deus na minha vida, planeje os seus gastos. Planeje os seus gastos. Evangelho de Lucas 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Até de planejamento de gasto, a Bíblia fala, gente. Lucas 14, verso 28. Abra a Bíblia. Lucas 14, 28. Planeje os seus gastos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiramente a fazer as contas dos gastos para ver se tem como a acabar? O que Deus está usando Lucas aqui para falar? O que Jesus está usando Lucas para falar? Será que quando você quer fazer alguma coisa, antes de começar a fazer, você não senta, você não planeja, você não rascunha, você não escreve, você não coloca na ponta da caneta, você não projeta antes de colocar o teu projeto para frente? Irmão, uma das coisas que tem colocado muitas famílias se perder, muitas finanças se perder, é falta de planejamento financeiro. Nem tudo é demônio, gente. Tem coisa que é falta de planejamento, de sentar, de rascunhar, de ver se dá para fazer, de concordar, o marido com a esposa com o marido, os dois orar juntos, se planejar, ver se dá para começar o projeto, ver se dá para terminar, ver se dá para edificar. Porque não adianta só começar, tem que haver planejamento para que você tenha uma libertação financeira. Vamos lá, tópico 10. Como ter uma libertação financeira? Poupe. Poupe. Tenha uma poupança. Guarde. Se programe. Provérbios. Abre a Bíblia. Você percebeu que tudo que eu estou te falando, que eu estou te mostrando na Bíblia. Provérbios. Provérbios 21. Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. O que Provérbios está falando? De pessoa que guarda, de pessoa que poupa. Irmão, quando você vai partir para o lado de um planejamento familiar, você sempre tem que ter uma reservinha, porque imprevisto pode acontecer. E aí, se tratando de batalha espiritual, você quer ver o diabo é você ser pego no imprevisto sem dinheiro. Seu carro bateu, você não tem dinheiro nem para pagar a franquia. Seu carro é assaltado, roubado, você não tem dinheiro para pagar o seguro. Seu filho caiu de cama, aconteceu alguma coisa, você não tem um dinheiro para internar um filho, tem que ir por SUS. Você precisa fazer um exame, você não tem um dinheiro. Então, tem que ter uma poupancinha. Mesmo que a gente já vive uma vida regrada, não dá para estar fazendo graça, mas você tem que se programar para tirar uma quantia ali todo mês para você ter a sua poupança, para você ter algum dinheiro para poder te acudir. Porque se nós for depender de SUS, se nós for depender, irmão, de tantas coisas aí, nós morremos. Então nós temos que ter o nosso planejamento. Não vai estourando os cartões de crédito tudo, não vai comprando aquilo que não tem necessidade. Se programe. Pensa que os dias são maus. Pensa que não é tempo de estar consumindo coisas desenfreadas. Se poupe, se programe. Pense na sua família. 11. Gaste o que é necessário. Anota. Isaías 55, 2. Vamos lá. Isaías 55, 2. Gaste o que é necessário. 11º tópico. Olha o que Isaías diz. Por que gasteis o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura.
que Isaías 55, verso 2 está falando? Para nós comprar o que é necessário. Irmão, tem gente que ele compra tanta coisa que ele não sabe nem cadê. A pessoa compra. E uma das coisas que o diabo opera é através das dívidas. Muitos casamentos estão se acabando por causa das dívidas. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa das dívidas. Irmão, quando a pessoa está devendo, está inundada na dívida, a pessoa não tem sossego. Não tem. É uma presa fácil. Muita gente se suicida por causa de dívida. Porque meteu os pés pelas mãos, se perdeu, a agiota na porta é banco de porta, a pessoa perde tudo, não tem o psicológico trabalhado, então a pessoa cai comprando, gastando, a pessoa quer ter 2, 3 carros, 2, 3, 4, 10 relógios, 2, 3, 4 celular, irmão, nós estamos num tempo em que as coisas estão difíceis. Então é um conselho de Deus para você através de Isaías 55, 2. Gaste no que for necessário, naquilo que é pão, naquilo que é necessário para você. Existem muitas coisas desnecessárias que dá para a gente enxugar aí o nosso orçamento para que nós possamos ter uma vida financeira liberta e abençoada. Se tem uma coisa boa é você poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem estar com os credores te ameaçando, com o povo na tua porta, com o banco querendo tomar a tua casa, com o carro à busca apreensão. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Gaste naquilo que é necessário. Vamos lá? Tópico 12. Anota, não ame o dinheiro. Abre lá a Bíblia, 1 Timóteo 6, lá no final. 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não ame o dinheiro. 1 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O dinheiro é a raiz de todo mal. Você não pode amar o dinheiro, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ter o dinheiro como servo seu. Você não pode ser servo do dinheiro, você não pode amar o dinheiro acima de tudo, acima da sua mulher, acima do seu marido, acima dos seus filhos. Tem gente que, por causa de dinheiro, irmão, ele mata pai e mãe. O dinheiro é o Deus dele. E a Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores, ou há de amar a um e aborrecer ao outro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus ou as riquezas, ou a Deus ou o dinheiro. O dinheiro é servo seu. Você não é servo do dinheiro. E não esquece que o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós lemos aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então, tópico 12. Como é que eu faço, Dalma, para ter uma vida próspera, abençoada financeira? Não ame o dinheiro. Usufrua, use, gaste com responsabilidade, mas não ama o dinheiro não, porque se teu coração tiver no dinheiro, a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que uma pessoa que ama o dinheiro, um rico, entrar no reino dos céus. Anota, 13º tópico, como ter uma vida financeira abençoada? Cuidado com a riqueza, cuidado com a riqueza. Se um dia Deus te honrar, se um dia Deus te enriquecer, se um dia Deus te prosperar, o conselho da Bíblia é para você tomar cuidado com a riqueza. A riqueza é boa, mas tome cuidado. 1 Timóteo 6, verso 9. No mesmo lugar aqui, só o versículo que é diferente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Olha o que o versículo 9 diz. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, a riqueza é boa. Não vamos ser hipócrita e falar que ser rico é ruim, não, irmão, porque ser rico é bom. É muito bom você poder querer comer teu dinheiro, poder querer passear teu dinheiro, só que a riqueza, ela faz o homem cair no laço.
ela faz o homem e a mulher cair em tentação, nas concupiscências, nas loucuras, né? Faz o homem cair em perdição e, se não vigiar, faz o homem cair em ruína. Então, ao mesmo tempo que o homem está rico, se não vigiar, cai em ruína, tá certo? Vamos lá. 14º conselho: como ter uma vida financeira próspera. Pense no seu futuro. Anota isso. Pense no seu futuro. Provérbios 13. Provérbios 13. Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22. Pense no seu futuro. O homem bom deixa uma herança aos seus filhos, de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, o homem reto, o homem bom deixa riqueza para os seus filhos. Deixa alguma coisa pensando no futuro dos seus filhos. Mas o insensato é o justo que comerá do trabalho da sua mão. Então, um dos segredos de ser ricamente abençoado é você pensar no futuro. Não é que você vai viver, o que vai acontecer amanhã, não é isso não, irmão, mas ter aquela vida programada para que você venha pensar, gente, no futuro, como é que vai ser minha vida? Quando eu não der conta mais de trabalhar, como é que vai ser? Você tem que pensar na sua vida espiritual, mas você também tem que pensar na sua vida material. Não é viver, não, o que aconteceu hoje é bênção, o que acontecer depois da manhã é bênção, o que acontecer depois da manhã é bênção, seja o que Deus quiser. E o seu futuro? E se Jesus não voltar agorinha, e você precisar de alguma coisa no teu futuro? E aí, já pensou de comprar tua casa, de comprar teu carro, de investir, de abrir o teu comércio, de ter alguma coisa? Como é que é? Porque o homem bom, ele deixa riqueza para os seus filhos. Você está pensando nos seus filhos? Está pensando nos seus netos? Você está pensando no seu futuro? Ou você está pensando só no agora? Porque tem gente, irmão, que ele pensa só no agora. Tudo que ele tiver na mão, ele gasta. Ele come tudo que ele tem agora. Ele acaba com tudo agora. Não, mas eu vou viver agora. Mas se ele precisar lá na frente? Então, um dos conselhos bíblicos é pensar no futuro. 15º conselho para ter uma vida financeira abençoada. Não faça dívidas. Anota, não faça dívidas. Aí isso aqui você vai falar para mim, Dalma, então tá feio. Porque eu tenho que fazer dívida, eu tenho que comprar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Vamos ver o que Romanos, capítulo 13, versículo 8 fala? Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. Não devais coisa alguma. Irmão, tem gente que tem prazer em fazer dívida. Prazer. Tem gente que ele termina uma dívida, ele tem que fazer outra, porque ele tem que ter um trem futucando ele. Então, em nível de batalha espiritual, fazer dívida não é bênção. Não é bênção. Você tem que quitar as dívidas, você tem que adquirir, você tem que crescer. Mas evita de estar fazendo dívida. A Bíblia diz, a ninguém devais. Evita de estar fazendo dívida desnecessária, estourando cartão. Evita de estar se colocando em motivo de perder a sua paz. Evita, Romanos capítulo 13, versículo 8. Se programe e evita de fazer dívida. Pode comprar à vista, compra. Pode comprar à vista, compra e paga. Precisa comprar a prazo, mas se programa. É uma coisa necessária? Tá precisando? Cartão de crédito é bênção, mas para quem não sabe usar, irmão, é maldição. Tudo que você tem na sua mão, se você souber usar, é bênção. Se você não souber, é maldição. 16. 16ª maneira de viver as bênçãos de Deus na minha vida. Pague os impostos. Abre Romanos 13. Romanos
13:7. Olha o que a Bíblia diz sobre os impostos. Porque tem muita gente que ele acha que o imposto é do diabo. O imposto não é do diabo, não, irmão. Até Jesus pagou imposto. Você tem que pagar os seus impostos como cidadão de bem, seguir aquilo que está falando a Bíblia, risca, né? Então, Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que deveríeis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, dá o que é de cada um. Se é para pagar imposto, paga. Se é para dar tributo, dá. Se é para dar imposto, dá. Se é para dar temor, dá e honra para quem tem honra. Pronto. Tem gente que ele quer fugir, irmão. Ele quer dar um drible no governo, ele quer dar um drible no imposto de renda, ele quer dar um drible. Não, irmão, seja justo. Eu sei que o imposto do país que nós vivemos não é justo, não. Mas, infelizmente, nós temos que pagar o imposto. Vamos lá? 17º conselho para você ter uma vida abençoada. Não seja fiador de ninguém. O que é ser fiador de alguém? Emprestar o seu nome para os outros comprar no seu nome. Não faça isso não, irmão. Provérbio 17:18. Vamos ver o que a Bíblia fala de fiador? Provérbio 17:18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Ou seja, se você tem entendimento da palavra, você não pode ser fiador. Irmão, tem gente que ele tem uma vida regrada, abençoada financeiramente, emprestou o nome para alguém, a pessoa acabou com a vida do outro. Acabou com a vida do outro. Então não seja fiador, cada um que compre no seu nome. Cada um que compre, se não tem nome é porque acabou. Se a pessoa não teve, irmão, a pessoa não teve medo de acabar com o nome dele, ele vai ter medo de acabar com o teu nome. Então, cada um que compra no seu nome, cada um que compra no seu cartão, a Bíblia não dá legalidade para você estar sendo fiador de ninguém. Tem gente que cai em ruína financeira porque está emprestando nome para outra pessoa comprar no seu nome. Vamos lá? 18º conselho para a gente orar sobre bênção financeira. Anota. Vença a preguiça. Vença a preguiça. Provérbios 13:14. Vença a preguiça. Quer dizer, Provérbios 13:4. Não é 14, não, é Provérbios 13:4. Vença a preguiça. A alma do preguiçoso deseja coisa nenhuma, alcança, mas a alma do diligente engorda. A alma do preguiçoso deseja coisa alguma, alcança, mas a alma do diligente engorda. Gente, um dos maiores inimigos da prosperidade, depois do diabo, depois do demônio, é a preguiça. E Provérbios 13:4 está mandando nós vencer a preguiça. Porque se eu conseguir romper a preguiça, romper aquela mornidão de tá bom assim, mas tá bom, mas tá bom, Deus sempre quer isso. Deus sempre quer nos abençoar com o melhor dessa terra. A Bíblia diz: se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra. Então, o melhor dessa terra, Deus tem para mim, Deus tem para você. Foram aqui 18 segredos para você obter uma vida financeira abençoada. Se ficou alguma dúvida acerca da aula, você recapitula, anota, tá bom? E você anota aí tudinho direitinho, as referências bíblicas, tá ok? Essa foi a nossa 8ª aula. A nossa 9ª aula será uma aula com o tema Como será os últimos dias. Então você não pode perder, que nós vamos falar como que vai ser o desafio da igreja em nível de batalha espiritual nos últimos dias, tá bom?
E eu quero orar por você agora, abençoando e fazendo oração pela sua vida financeira, em o nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu quero abençoar a vida financeira no teu nome de cada um dos teus servos. Nesta noite, o Senhor falou conosco sobre os desafios da vida financeira, sobre os demônios que agem sobre a nossa vida financeira. Eu sei que são muitos: devorador, cortador, migrador, destruidor, demônio da miséria, das portas fechadas. São tantos que agem, Pai, tentando destruir a nossa vida financeira. Mas nós aprendemos da tua palavra que se nós seguimos a tua palavra, nós prosperaremos, sendo fiel ao Senhor no nosso dízimo, na nossa oferta, em todas as coisas que o Senhor tem nos instruído através da tua palavra. Abençoa o trabalho desse homem e desta mulher, abençoe suas vidas, abençoe suas casas, os seus celeiros, as suas famílias, prospera e abre, Senhor, as comportas do céu, ministrando ricas bênçãos sobre a vida do teu povo. Eu oro e ministro sobre a vida de cada um a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Meu querido, não esquece de deixar o teu like para ajudar o canal a crescer, tá? O teu joinha, o teu gostei. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, onde nós vamos falar de como será o desafio dos últimos dias, tá bom? Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Fica com Deus.